Olá e bem-vindo a Real Economy. Neste episódio analisamos os instrumentos económicos que a União Europeia está a desenvolver para enfrentar os enormes desafios desta crise do coronavírus. Visitamos a Polónia para ver como a reafetação de fundos está a ajudar os profissionais de saúde e entrevistamos o economista Thomas Wieser para discutir o quão significativo é este tipo de apoio. Mas primeiro vamos ver quais são os fundos estruturais e como estão a ser adaptados a esta nova realidade do coronavírus. Os 355 mil milhões de euros dos fundos estruturais e de coesão constituem a maior parte do financiamento da União Europeia e destinam-se a reduzir as disparidades regionais em termos de rendimentos em toda a Europa. A União Europeia está agora a reafetar 54 mil milhões de euros de fundos remanescentes do orçamento deste ano para fazer face à crise do coronavírus. Estes fundos vão para as despesas de saúde, como a compra de máscaras ou equipamento hospitalar, sistemas de trabalho temporário e até mesmo para ajudar os empregadores a pagar salários. No entanto, estas não são novas contribuições dos Estados-membros. Ou é dinheiro de fundos que ainda não foram usados, ou dinheiro que está simplesmente a ser atribuído mais cedo do que o previsto. As infraestruturas médicas da Polónia estão subfinanciadas e vários trabalhadores do setor da saúde constam entre os casos confirmados de infecção. Visitámos 2 hospitais do país para ver como estão os profissionais da linha da frente a lidar com a situação. 1 em cada 6 pessoas infectadas com coronavírus na Polónia é profissional de saúde. No início da pandemia, a falta de material médico foi particularmente sentida na região de Kujawia, Pomerânia. Graças a uma iniciativa apoiada pelo Fundo Social Europeu, cerca de 30 instituições como este hospital puderam adquirir mais equipamento. A aquisição de equipamento traz-nos conforto. Adquirimos equipamentos de primeira ordem que permitem monitorizar os pacientes diretamente junto à cama, mas também para se ligar ao departamento central, que fica longe da cama do paciente e é mais seguro para o pessoal. O apoio do Fundo Europeu é crucial porque a Polónia, tal como outros países, não estava preparada para a dimensão da pandemia. Isabela trabalha há 25 anos para o Departamento de Pediatria do Hospital de Torum. Quando a epidemia começou, voluntariou-se com a amiga Elżbieta para reforçar a equipa que trata os doentes com coronavírus. Colocamos fatos protetores e usamos-los todos os dias na enfermaria porque assumimos que toda a enfermaria pode ficar infectada. Quando estamos perto dos doentes com coronavírus, usamos material adicional, aventais, viseiras, máscaras e luvas. Cerca de 10 milhões de euros do Fundo Social Europeu foram reafetados para a aquisição de equipamento de proteção e desinfecção e para a compra de material médico, como respiradores e monitores cardíacos. O projeto apoia também 2 centros de descanso temporário, como este hotel, onde as 2 enfermeiras estão hospedadas após uma longa noite de trabalho. Este centro é importante para mim porque depois do turno posso vir aqui e relaxar. Aqui não faço qualquer trabalho doméstico. As refeições são preparadas para nós. Nós sabemos que tudo isto é temporário. De acordo com a ministra polaca do Desenvolvimento Regional, cerca de 10 mil milhões de euros foram alocados no quadro da política de coesão da União Europeia para combater os impactos sanitários e económicos do coronavírus. Ou seja, mais de 10% dos fundos disponíveis até 2020. Penso que é muito dinheiro e dinheiro que pode fazer muito bem a estas áreas, hospitais e empresários. O dinheiro pode ajudar a salvar 500 mil de empregos. Nesta situação em que nos encontramos, temos também de repensar as prioridades da política de coesão. Pensamos que esta política deve ser também adaptada o mais possível à situação específica de cada país e à situação económica atual, porque é muito perigoso mantermos-nos ao mesmo nível. Estamos de volta a Bruxelas para falar com alguém que conhece bem a gestão de crises da União Europeia, o economista Thomas Wieser. Ele esteve no centro das reuniões de emergência durante a crise da zona euro e conhece a fundo o sistema. Agora encontra-se na sua cidade natal, Viena. Senhor deputado, muito obrigada por estar connosco.
A União Europeia decidiu reafetar alguns dos restantes fundos estruturais e de coesão para fazer face às enormes necessidades da crise do coronavírus. Acha que esta medida pode compensar a falta de unidade entre os Estados-membros? Diria que alguns dos maiores beneficiários líquidos dos fundos da União Europeia têm sido os Estados-membros que têm vindo a pôr em causa elementos centrais dos valores europeus e da coesão e da solidariedade europeias. Assim sendo, a minha resposta imediata seria que não vejo qualquer ligação ou correlação entre receber montantes muito elevados do orçamento da União Europeia, ser um grande beneficiário líquido que está a ser financiado por outros Estados-membros e sentimentos de solidariedade ou coesão europeia, o que não parece ser o caso. E se bem me lembro dos números, os montantes que foram atribuídos a vários Estados-membros não tiveram qualquer relação direta com a gravidade do impacto económico que estes países estavam a ter em consequência da Covid-19. Como é que este novo orçamento deve ser moldado e utilizado para fazer face à nova realidade pós-coronavírus? Na minha opinião, deveria ser cerca de 2% do rendimento nacional bruto, numa base anual, o que é significativamente maior do que a presente proposta. Portanto, a grande questão vai ser, mesmo com um orçamento consideravelmente maior, pelo menos para os próximos 2 anos, o que é que este orçamento vai conseguir? Serão predominantemente subvenções, que são financiadas a partir do orçamento da União Europeia e normalmente concedidas a todos os países, mas em particular aos que foram mais atingidos. E esta transferência líquida de recursos é uma condição prévia para que a recuperação pós-pandemia se instale. Essa é a boa possibilidade. A pior possibilidade seria que toda a margem de manobra adicional do orçamento da União Europeia fosse utilizada para conceder empréstimos aos Estados-membros ou a entidades regionais dos Estados-membros, etc., o que permitiria um montante consideravelmente mais elevado, teria de ser reembolsado e, como tal, não incorreria em qualquer custo líquido para o orçamento da União Europeia, salvo eventuais passivos contingentes que não se verificassem. Barring any contingent liabilities which will not occur. O que é certo é que os dias e meses que se avizinham são cruciais. Senhor Deputado, muito obrigada por ter estado connosco e obrigada a si por nos ter acompanhado. Até breve na Euronews.